Olá, eu sou o Curtius e você está no Cult Books. Antes de nós começarmos a falar sobre o livro de hoje, eu queria pedir para que você se inscrevesse no canal, que nos ajudasse na divulgação desse tema tão importante que é a literatura, os livros literários de grande repercussão mundial, os livros da literatura portuguesa, os livros da literatura brasileira que nós temos divulgado aqui nesse canal. Então não deixe de se inscrever, de acionar o sininho, de dar um like no vídeo, que é muito importante para que nós levemos essa cultura para muito mais pessoas. Eu gostaria de pedir também a você que indique o canal aos seus amigos, aos seus parentes, aos seus familiares, para que nós possamos crescer aí na rede. O livro de hoje que nós vamos comentar é Oliver Twist, de Charles Dickens. O livro Oliver Twist, ele foi lançado em 1837. Ele retrata a vida de um jovem de 10 anos na longínqua Londres do século XIX. Ele retrata também as precariedades da vida naquela época. E ele é um retrato vivo da delinquência das ruas, da fome, das crianças em desamparo. Também é o primeiro romance da língua inglesa em que uma criança é protagonista de um romance, considerado uma obra-prima da literatura inglesa. Vamos falar um pouco sobre Charles Dickens e suas obras. Charles John Coffin Dickens nasceu na Inglaterra no ano de 1812 e seus romances são muito famosos. Charles Dickens ele criou e cultivou um grande número de leitores de língua inglesa e ele é considerado um dos maiores autores da língua inglesa. Em sua época ele foi recebido pela Rainha Vitória e foi aclamado como o mais popular autor da língua inglesa. E foi aclamado como o mais popular e humano dos romancistas ingleses. É um mestre do romance, do humor satírico, do horror e do suspense. E ele retrata muito bem a vida na Inglaterra da sua época. Apesar dos seus romances não serem considerados pelos padrões literários atuais, Dickens contribuiu e muito para a introdução da crítica social na literatura inglesa. Entre seus maiores clássicos nós podemos citar David Copperfield, A Loja de Antiguidades, Barnaby Rudge, Canção de Natal, Encontro de Duas Cidades, entre outros. Dickens morreu na Inglaterra em 1870 aos 58 anos de idade. Dickens foi casado por 22 anos com Catherine Dickens. Existe uma grande controvérsia nessa relação matrimonial de Dickens, porque ele e a esposa tiveram 10 filhos. E ele culpava muito a esposa por essa fertilidade, apesar de no início ele dizer sempre que queria ter uma família numerosa, mas aos poucos ele foi se afastando de Catherine e a isolou num canto da casa, colocando inclusive uma estante cheia de livros para que eles não tivessem contato, que era uma forma de eles não terem mais filhos. Mas ele também tentou interná-la num hospício e a vida dos dois era muito tumultuada. Ele alegava que ela era muito ciumenta, que ela era muito gorda, em função dos inúmeros filhos que ela teve. A vida das mulheres nessa era vitoriana não era uma vida muito fácil. As mulheres estavam relegadas simplesmente às questões do lar, cuidar dos filhos, parir, cuidar da casa, cuidar do marido, saber cozinhar. E depois desses 22 anos, quando a situação ficou insustentável, eles se divorciaram e Dickens a sustentou pelo resto da vida, porém em outro espaço. E ele foi muito criticado em função disso. Depois de se separar de Catherine, ele teve um romance com uma jovem atriz inglesa. E apesar de negar veementemente,
há uma discussão muito grande sobre o fato de que Dickens mantinha relacionamentos extraconjugais durante o seu casamento. Vamos deixar de lado a vida de Charles Dickens e vamos falar sobre a sua qualidade textual. O livro Oliver Twist foi escrito em 1837, ele foi lançado em 3 volumes e ele é considerado uma obra-prima da literatura inglesa. Ele relata a vida de um jovem Oliver Twist que teve a infelicidade de perder a mãe logo no parto e ele foi criado por uma orfandade de uma paróquia no interior da Inglaterra. E aos 10 anos ele foi entregue a um orfanato na cidade próxima. Nesse orfanato para onde ele foi levado, as crianças tinham uma vida muito árdua. Além de terem que trabalhar, de conviver entre si, de dormir em quartos enormes, todos juntos, sem muita salubridade, eles também recebiam pouquíssimas rações diárias de alimento. Um desses alimentos era entregue a eles pela manhã, que era um mingau de aveia. E num certo dia as crianças decidiram que iriam pedir mais mingau. Eles só podiam comer aquilo que era colocado no prato deles. Eles fizeram um sorteio. Oliver foi sorteado para ser aquele que iria exigir mais comida. Na hora de receber o prato de aveia, ele comeu e voltou e pediu mais. E por causa disso, ele foi expulso do orfanato. E aí ele passou a trabalhar. Primeiro com um agente funerário, o Sr. Sowerberry. Porém, ele era muito maltratado pela esposa e pela empregada desse agente funerário, que apesar de tudo gostava um pouco dele. E após algumas desavenças com um dos ajudantes do Sr. Sowerberry, Noé, eles têm uma briga muito grande e Oliver decide fugir e vai para Londres. No caminho para Londres, ele encontra com John Dawkins, que lhe oferece comida e lhe oferece pousada. E John Dawkins informa para ele que ele vive às custas de um senhor, um judeu, e esse judeu se chama Fagin. Na verdade, Fagin, com essa perspectiva de ajudar outras crianças e outros adolescentes, ele os treina para pequenos roubos na cidade de Londres. Então, John Dawkins o leva para conhecer Fagin, e Fagin chama John Dawkins de matreiro, por ser um dos adolescentes que tinha mais habilidade nos pequenos furtos que eles realizavam em Londres. E Fagin, na verdade, é um anarquista, um ladrão e um instrutor que vive às custas desses adolescentes. Oliver é um menino muito ingênuo e ele não percebe que ele está na companhia de um bando de ladrões. E um certo dia, passeando por Londres com o matreiro, John Dawkins, eles tentam furtar um homem, eles furtam um lenço de um senhor. Esse senhor percebe e eles pegam Oliver e os outros conseguem fugir. Oliver é levado para a polícia e é levado para um juiz para que o condene por aquilo que eles imaginavam que ele havia feito. Porém, esse homem de nome Mr. Brown, que foi a vítima desse pequeno furto, ele não consegue se lembrar de ver Oliver roubando. Ele se lembra de outros meninos, mas não lembra que Oliver fez isso. E ele pede para o juiz que abrande a pena Porém, Oliver tinha passado a noite na cadeia e esse fato dele ter ido perante o juiz deixou ele muito abalado e ele teve uma febre e surtou durante alguns dias. E ele só acordou dessa febre dias depois e ele estranhou que ele estava numa casa muito bonita, numa cama muito macia, muito confortável. E esse Sr. Brown o havia conduzido até sua casa e começaram a cuidar dele. Porém, Fagin fica muito preocupado com a questão de Oliver na casa desse senhor, porque ele tinha medo que Oliver contasse sobre as suas artimanhas, sobre os seus processos, seus roubos, seus assaltos. Então ele dá um jeito com a namorada de um comparsa seu, de Bill Sikes. Ele pede à namorada de Bill Sikes, Nancy, que dê um jeito de atrair Oliver.
E num determinado dia, Oliver vai levar um bilhete na rua para o Sr. Brownlow e ele é atraído por Nancy e preso por Fagin junto com os outros adolescentes. Depois do sequestro, Oliver é pressionado e obrigado a participar dos furtos e dos assaltos. Porém, num desses assaltos ele é ferido. E Nancy fica com muita pena dele e resolve que vai ajudá-lo a voltar para a casa do Sr. Brown. Mas Fagin fica sabendo disso e conta a Bill Sikes. Bill Sikes então aplica uma tremenda surra em Nancy. Ele a espanca com muita ferocidade e ela morre. O assassinato é descoberto e a polícia, após a delação de um dos menores, ela vai atrás de Bill Sikes e de Fagin e consegue descobrir pistas dos dois. Eles prendem Fagin, mas Bill Sikes consegue fugir pelo telhado. E a população corre atrás dele, porém ele cai e uma corda enrosca em seu pescoço e ele morre enforcado. E Fagin é condenado e também tem o mesmo fim. E Oliver e Mr. Brown novamente se reencontram e ele o adota como seu filho. O livro também foi adaptado para o cinema por diversas vezes. O que pesa ser discutido em Oliver Twist é essa relação das crianças de rua, das crianças abandonadas, das crianças que estão ao léu e dessas crianças que vivem em orfanatos, e esses orfanatos arrecadam verbas do erário público para manter essas crianças, mas as crianças vivem em condições subhumanas. E quando elas vão para a rua, a situação não é pior. O que podemos ver também é a questão de adultos que vivem na vida do crime e aproveitam dessas crianças para realizar ações que não condizem as questões humanitárias, as questões de honra, de lealdade e de ética da nossa sociedade ou da sociedade da época. Oliver Twist é um livro extremamente interessante, vale a pena ser lido, e a partir dele nós vamos fazer uma trilogia. Vamos discutir 3 livros infantis, porém com aspectos de grande interesse, porque eles discutem essa questão do desapego social que as crianças estão atreladas. Eu fico por aqui, agradeço por você estar comigo. Peço a você que se identifica com esse tipo de atividade que nós discutimos aqui, ou seja, a literatura e a língua portuguesa, a redação e o texto escrito, que divulgue o canal, que se inscreva, que dê o like no vídeo, ative o sininho para receber os novos vídeos. Um forte abraço a todos.